eu queria dar dois informes, né? O primeiro deles é o seguinte: a CAPES enviou uma mensagem para nós, todas as nossas bolsas estão implementadas aguardando a primeira folha de pagamento. Isso significa que, na segunda-feira, eles fecharam o sistema do SCBA para poder gerar as folhas, né? Então, as folhas são geradas, isso daí vai para o financeiro da CAPES, e aí eles geram os pagamentos a partir dessa folha que é gerada pelo sistema, né? Então, tudo deve correr bem. Ah, olha, o Gustavo está falando que já caiu na conta dele hoje. Eu não chequei a minha conta até ontem. A minha estava lá aguardando o pagamento. Se vocês já receberam, então melhor ainda, né? Se alguém tiver algum problema até a semana que vem, né? Que o combinado deles é que eles pagariam até dia 10. Então, como vários de vocês já receberam, então a nossa conta, a nossa folha deve ter rolado já, tá certo? Se alguém tiver problema, se alguém tiver problema, entre em contato comigo pelo e-mail do Residência, tá bom? Que daí eu checo essa questão burocrática lá com a CAPES, tá? Pode dar algum problema na conta bancária, no dado da conta, esse tipo de coisa, tá bom? Então, esse era o primeiro informe. O segundo informe é que a gente vai gerar uma folha de presença, pessoal, a partir do Google Forms, né? Eu passei um link do Google Forms ao final da formação, na semana passada, mas muitos já tinham saído, então nem todo mundo respondeu, tá? Então, a gente vai passar hoje de novo, né? Tem um pequeno feedback, um retorno que a gente pede para vocês darem, da própria oficina, né? Os retornos que a gente teve da semana passada foram todos bem bons, né? Teve só um colega que achou que a gente podia trabalhar em grupos menores, talvez por conta das dificuldades todas que a gente teve na internet, né? Mas a ideia é justamente que a gente possa trabalhar junto nesse primeiro momento, né? Para a gente ter uma formação coletiva, né? Colaborativa, para a gente se conhecer entre os campi, né? E entre os subprojetos, para depois vocês poderem trabalhar mais especificamente nos projetos de vocês, tá? A gente vai trabalhar por módulos, né? Serão 3 módulos de 6 meses, e a cada início de módulo a gente está prevendo uma formação como essa. Talvez não tão longa, né, como essas 7 primeiras que a gente está oferecendo para vocês, até janeiro, né? Mas a gente vai ter de novo esses momentos conjuntos, tá? Até para a gente poder trocar, né? Trocar as experiências que a gente está vivendo, enfim, trocar o que está dando certo e o que não está funcionando, para a gente poder fazer uma avaliação interna nossa, tá bem? E a gente vai ter alguns seminários também, que vão ser seminários de divulgação e publicização do nosso trabalho, né? Do que a gente vai desenvolver. Então, a gente está participando de um grupo das instituições do Nordeste. A gente vai propor um seminário conjunto aqui no Nordeste, né, que vai acontecer em maio, depois do fechamento do primeiro módulo. Então, aí a gente vai ter comunicação, vamos ter palestra, vamos ter um seminário mesmo, que está sendo organizado por várias universidades aqui do Nordeste, tá? E esse vai ser nossa primeira avaliação dessa primeira etapa de 6 meses. Então, acho que é por isso que a gente vai funcionar desse jeito. Fiquem atentos ao formulário, tá? Quando eu postar aqui no final, para vocês poderem responder, ter a presença garantida e tudo mais. Quem não está podendo fazer aos sábados, a Ivana já está disponibilizando lá no Google Classroom o link para a gravação, né? A gente está gravando esse trabalho. E aí, quem não puder participar vai assistir a essa gravação e vai fazer as atividades específicas para quem não participou, tá bom? Para poder garantir aí também né, o contato com o que a gente está fazendo, né, com o trabalho que a gente está desenvolvendo, e para poder garantir que os adventistas possam participar, né? Nesse primeiro momento a gente propôs 3 oficinas aos sábados. Então, tem gente que não pode trabalhar no sábado,
né? Em janeiro a gente vai rever e a gente vai ver em que dia da semana, em que horário a gente oferece para vocês, tá? As próximas oficinas. Então é isso, eu passo a palavra para a Ivana, começamos os trabalhos. Ivana, com você. Bom dia, pessoal. Só dando um informe na linha, complementando o que a Gabi estava falando, nós postamos no Google Sala de Aula 2 tipos de atividade. A atividade para todos e todas fazerem, tá? Essa todos e todas farão, e a atividade para os que não puderem vir aos sábados, tá? Então, eu peço que todos, depois das aulas, depois de cada encontro, verifiquem no Google Sala de Aula a atividade da semana, tá? Mas tem atividade para todo mundo, para os que vieram e para os que não puderam vir, tá certo? Bom, eu vou compartilhar com vocês o roteiro do nosso encontro hoje. Está todo mundo visualizando? Sim, eu estou vendo. Estou vendo o comecinho, descrição da oficina e os professores. Isso. E, peraí, que eu abri a descrição da oficina. Tudo o que nós estamos fazendo está no Google Sala de Aula, tá? Todos os materiais, essa descrição, está tudo lá para ser consultado posteriormente. Bom, a oficina de hoje é uma oficina de metodologias ativas e nós vamos estar trabalhando especificamente hoje PBL, que se chama Problem Based Learning, é a sigla de Problem Based Learning, que é uma sigla do inglês, que é aprendizagem baseada em problemas. Então, o que nós vamos estar fazendo, essa oficina tem 3 horas de duração, o objetivo dela é experimentar a técnica de PBL, então todos nós vamos estar vivendo a técnica como ela é, e também discutir algumas metodologias ativas. No caso, nós vamos estar discutindo a metodologia de PBL, tá? O roteiro vai ser... Eu vou fazer uma breve explanação sobre PBL e suas etapas. Eu coloquei 30 minutos, mas vai ser menos do que isso. Depois disso, nós vamos estar dividindo em grupos, nós vamos estar postando os grupos no chat e vamos estar nos organizando para fazer isso de uma forma mais ágil do que na reunião passada. E aí tem as etapas do PBL que eu vou estar descrevendo. A apresentação do problema e palavras desconhecidas, 10 minutos. Uma etapa que a gente chama de brainstorm, que é chuva de ideias, 40 minutos, formulação de hipóteses, 40 minutos, formulação dos objetivos também 40, e depois uma avaliação. Ao final da atividade, eu pediria que todos voltassem para a sala principal, tá? Para que nós possamos encaminhar as atividades da próxima semana. Tá? E vai ter também uma atividade no Google Sala de Aula postada para a oficina de hoje, que será todos postarem os seus mapas mentais, mas a gente vai estar descrevendo tudo isso ao longo da oficina, tá certo? Assim como esse roteiro também que vai ser revisto. Então, vamos para a etapa inicial, que é a apresentação. Essa apresentação também já está postada no Google Sala de Aula. Bom, nós vamos, então, estar vendo hoje metodologias ativas, aprendizado baseado em problemas, PBL, tá? E a primeira coisa que a gente quer conversar é o que são metodologias ativas. Então, nós trouxemos aqui só uma conceituação breve, que são práticas pensadas para atividade de sala de aula, visando desenvolver processos de ensino-aprendizagem através de desafios concretos a serem superados, advindo das atividades essenciais da prática social, sejam elas reais ou simuladas, em que educadores fomentam atividades em que estudantes possam examinar, relacionar e refletir sobre a sua própria realidade e conhecimentos. Então, metodologias ativas são estratégias, são
formulações que você utiliza na sala de aula, onde o pressuposto é de que sejam desafios concretos que sejam superados pelos estudantes. Tem vários exemplos de metodologias ativas e nós teremos uma segunda oficina para tratar as demais metodologias ativas. Hoje nós só vamos estar trabalhando PBL, tá? Mas exemplos de metodologias ativas que nós podemos citar seria PBL, metodologia de projetos, sequências didáticas, sala de aula invertida, TBL, que é Team-Based Learning, Peer Instruction, que é instrução entre pares, gamificação e outras mais. Infelizmente, nós não teremos a oportunidade de falar sobre todas elas, e nós escolhemos estrategicamente viver o PBL, e na próxima oficina nós estaremos também trabalhando sequências didáticas. Nós elegemos 2 dessas metodologias ativas para trabalhar com vocês mais profundamente. Bom, então, o que é PBL? PBL é aprendizado baseado em problemas, e é um método centrado no estudante. O PBL tem como característica principal ter um problema que é o elemento motivador do estudo, e é através e a partir desse problema que o conhecimento vai ser integrado e construído pelos estudantes. Bom, características do ensino tradicional. É um ensino centrado no professor, é baseado em aulas expositivas, privilegia a reprodução do conhecimento, a memorização, é dirigido para avaliações, então a orientação é de que o estudante aprenda aqueles conteúdos para responder a avaliações, a exames. A motivação nesse tipo de ensino, ela é, via de regra, uma motivação extrínseca, isso é, ela vem de fora para dentro, ela não vem de dentro do estudante. A organização do ensino, ela é disciplinar, ela é pautada em disciplinas, e o professor ele tem uma grande autonomia dentro da sala de aula. É ele quem ministra o conteúdo, quem define todos os conteúdos, e é quase como se fosse independente do currículo. É o professor quem define como é que a sala de aula vai acontecer. O PBL é completamente diferente. Ele é absolutamente centrado no estudante, o aprendizado independente, ele é estimulado e é baseado no aprendizado independente, e o currículo ele é temático, ele é interdisciplinar e não é disciplinar. É por isso que a gente fala que PBL, na verdade, é um currículo e não só uma metodologia ativa, porque a forma como ele se estrutura é absolutamente interdisciplinar. Então, você define temas transversais, e é a partir desses temas que o PBL é construído para tentar tratar os conteúdos previstos naquela disciplina, naquele componente curricular. Nós não vamos estar expandindo dessa forma, a gente vai estar vivendo a experiência de praticar o PBL. Bom, como é que funciona o PBL? Tem um problema, esse problema é preparado por um grupo de professores ou por um professor, ele geralmente é a descrição de um fenômeno, e a ideia é de que ele motive, direcione o autoaprendizado. Esse problema ele é discutido num grupo tutorial, e é isso que nós vamos estar fazendo hoje, a fim de ativar os conhecimentos prévios. Então, nesse grupo tutorial, na primeira sessão, que a gente chama de sessão de abertura, que é o que nós vamos estar vivendo hoje, o que se pretende com essa sessão é ativar o que os estudantes conhecem sobre aquele problema. Não é um momento de consulta. Então, a gente vai reforçar isso com vocês, de que a ideia desse primeiro momento vai ser lançado um problema, e em função desse problema, vocês vão levantar hipóteses para resolver questões sobre aquele problema sem conhecer, sem estudar sobre o assunto. O que a metodologia propõe é que, nesse momento, sejam ativados os conhecimentos prévios, tá? Depois do grupo tutorial,
se vive um momento de autoaprendizagem, que é o que nós estaremos vivendo entre essa sessão de abertura, nessa semana, e a próxima semana, quando nós fecharemos o problema. Aí sim, todos os estudantes irão consultar as fontes e vão aprender sobre o assunto, vão integrar esse conhecimento, vão construir o conhecimento a respeito daquele tema que está sendo discutido no problema. Depois, volta-se para a sessão tutorial, para uma rediscussão, então, semana que vem, nós voltaremos para fechar o problema, e nessa sessão se verifica qual é a compreensão que agora todo mundo, depois de ter estudado, tem sobre o problema. E aí volta-se depois para um novo problema, e é um ciclo, na verdade. Então, o que é o problema? Geralmente, os problemas de PBL, eles são compostos de uma descrição neutra, tenta ser neutra, de fenômenos ou eventos fisiológicos, biológicos, psicológicos ou sociais. É importante falar de que o PBL pode ser aplicado a qualquer área de conhecimento, tá? Que parecem estar relacionados de alguma maneira e requerem uma maior explicação. Então, o problema é a chave do PBL. Quais são as características de um problema? É uma descrição neutra de um fenômeno, é formulado em termos concretos, ele é curto, ele não tem distratores. O objetivo do problema é enunciar qual é a questão que deva ser tratada, estudada, pesquisada de uma forma clara e direta. E ele dirige o aprendizado a um número limitado de itens. Então, em cima daquele problema, são formuladas itens de aprendizagem, são formados objetivos de aprendizagens que vão direcionar o estudo das pessoas participantes. Bom, ele facilita a formulação de hipóteses baseadas no conhecimento prévio, e ele requer em torno de 16 horas de estudo. Então, ele tem que ser dimensionado, as questões contidas naquele problema têm que ser direcionadas para que elas possam ter 8 horas de estudo individual e o restante em grupo. Então, como é que ele é composto? Tem um título e tem uma história. O título é o foco, tem foco na questão principal que o problema vai tratar, e a história é a descrição do fenômeno ou evento contendo pistas. Então, você coloca pistas no problema para que ele possa orientar o estudo. Bom, tem 7 princípios que orientam a elaboração de um problema. O conteúdo deve ser adaptado ao conhecimento prévio dos estudantes, das estudantes. O problema deve conter várias pistas que estimulem a discussão. O problema deve ser apresentado em um contexto relevante para a futura prática profissional. Claro, ele tem que ter aderência com a formação do estudante em questão. Conceitos básicos devem estar presentes no contexto do problema para promover a integração de conhecimentos. O conteúdo deve estimular a autoaprendizagem, levando à geração de objetivos de aprendizagem e busca de fontes de pesquisa, que é o que nós estaremos fazendo hoje. O problema ele deve incrementar o interesse das estudantes pelo tema abordado, suscitando discussão sobre possíveis soluções ou alternativas. E ele deve conter um ou mais temas definidos com os objetivos de ensino do módulo. Então, todo módulo tem objetivos de ensino e os temas do problema têm que, claro, estar ligados aos objetivos do módulo. Bom, quais são as armadilhas de um problema? Não colocar muitos objetivos de aprendizagem no mesmo problema. Nós, normalmente, trabalhamos com a média de 3 a 4, no máximo, objetivos de aprendizagem. Não fazer problemas que exijam uma carga grande de tempo de estudo entre os encontros tutoriais, entre a abertura e o fechamento. Não apresentar problemas que incluam muitas questões no texto. Isso impede os estudantes de formularem suas próprias questões. Não apresentar problemas que incluam palavras-chave em excesso e não inserir as fontes de busca. Vocês vão vivenciar isso, o papel da sessão de abertura e do tutor que vai estar ajudando vocês é ajudar que vocês formulem as questões. Bom, orientações adicionais, fornecer recursos para aprendizado, audiovisuais, computacionais, especialistas disponíveis e instruções para o tutor.
Isso vocês não vão ver, mas quem cria o problema oferece para o tutor os objetivos de aprendizagem a serem alcançados e questões de autoavaliação para cada problema, e a gente também fornece uma explicação sobre cada um dos objetivos de aprendizagem. Bom, como é que funciona o PBL? O modelo pedagógico do PBL é trabalho em pequenos grupos, e também o trabalho individual. Então, hoje nós dividimos vocês em grupos de até 13 pessoas, e o PBL funciona bem com grupos de 10 pessoas, tá? Essa é a média. O professor, ele é facilitador do processo de aprendizagem, vocês verão hoje o papel do tutor. O aprendizado, ele é baseado em problemas e orientado para a comunidade, então, vários exemplos aqui que eu dei: reciclagem de livro, novos materiais, indústria, cotidiano, consumo. E a escola-universidade, ela oferece oportunidades de aprendizado variadas, que o estudante aproveita segundo seus interesses e objetivos. Quais são os 7 passos do PBL? Isso é algo consagrado na metodologia, que deve ser seguido. Primeiro, o primeiro passo é a leitura do problema e o levantamento dos termos desconhecidos. Depois é o passo 2, que é o que a gente chama chuva de ideias, em muitos lugares vocês vão ver como brainstorming, que é identificar as questões, são elaboradas perguntas propostas pelo problema, e essas perguntas têm vários aspectos, e o passo 3 seria a hipótese, as hipóteses, que é oferecer explicações, hipóteses para essas perguntas com base no conhecimento prévio que cada um tem sobre o assunto, tá? A quarta etapa é, após isso ser feito, é feito um resumo, onde vai ser eleito um coordenador e um secretário, onde o secretário resume os eventos que aconteceram. Isso ele resume o passo 1 até o passo 3. Aí são construídos, o passo 5, são construídos os objetivos de aprendizagem, onde são estabelecidos os objetivos de aprendizagem que levem o estudante a aprofundar todas as questões levantadas no momento do brainstorm. E é apresentada uma lista de verbos, que os tutores já têm em mão, e eu vou mostrar para vocês aqui também. Aí, a sessão de abertura termina, os estudantes vão ter uma semana, em torno de uma semana, tem formatos diferentes de PBL, para estudo individual. Essa é a etapa 6, onde, individualmente, cada um vai estudar os objetivos de aprendizagem levantados, e se gasta em torno de 8 horas, e vai trazer para a sessão de fechamento quais foram as fontes consultadas, e vai elaborar, para essa apresentação do seu estudo individual, um mapa conceitual, tá? Esse mapa conceitual, ele vai ser a atividade que a gente vai estar pedindo para que seja postada no Google Sala de Aula, e os tutores vão falar com vocês sobre isso, é uma representação gráfica dos conceitos que vocês têm sobre o assunto estudado, tá? Como vocês estudaram aquele assunto e o que vocês aprenderam sobre aquele assunto é o que vai aparecer no mapa conceitual. E esse mapa conceitual vai poder ser feito como vocês se sentirem mais confortáveis. Existem alguns programas para fazer mapa conceitual, muito fáceis de ser utilizados, mas quem quiser fazer desenhando na mão e batendo uma foto e postando, também está valendo. O que nos importa é que esse mapa conceitual individual seja construído por vocês. E aí, volta-se na semana seguinte para discutir cada um desses objetivos de aprendizagem, essa é a 7ª etapa, e esses objetivos de aprendizagem, eles são apresentados por cada um a partir do mapa conceitual, e aí é construído um mapa conceitual coletivo do grupo. Essa seria a sessão de fechamento que a gente vai estar vivendo na próxima semana. Bom, então, como eu falei, o grupo tutorial, ele tem aproximadamente 10 estudantes e um tutor, ele dura 2 horas, tá? Na abertura,
mais 2 horas de fechamento, mas isso depende da complexidade do problema. Nós vivemos, eu já vivi experiências onde a abertura são 4 horas e o fechamento 4 horas também, porque o problema demandava essa quantidade de tempo, era mais complexo. Quando é 2 horas de abertura e 2 horas de fechamento, você faz 2 vezes por semana, você abre e fecha o problema na mesma semana. Tá? Mas o que nós vamos estar vivendo agora é a abertura em uma semana e o fechamento em outra semana. Isso também é possível. Bom, e aí, ao final, é feita uma avaliação, sempre é feita uma avaliação, ao final da sessão tutorial, é fundamental, e nessa avaliação, cada participante vai avaliar o caminho que percorreu, a sua aprendizagem, o seu empenho e dedicação nos estudos, as dificuldades que ele enfrentou, o grau de maturidade que ele alcançou com seus estudos, e a equipe também é avaliada. É fundamental sempre ter essa avaliação, ela não é só pro forma, ela faz parte do processo. Bom, então aqui eu vou falar o nosso problema rapidamente, mas vocês vão estar revendo ele na sessão tutorial, tá? Quando vocês forem para os grupos. Mas o nosso problema é ensinar e aprender através de metodologias ativas. Bom, em uma reunião com a coordenação pedagógica, os professores são questionados sobre o que poderia se fazer frente ao cenário de desmotivação e evasão dos estudantes e como o processo de ensino-aprendizagem poderia privilegiar a autonomia e o protagonismo dos estudantes. A coordenadora prossegue falando que os professores deveriam buscar inovar, incorporando metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, rotação por estação e etc., nas suas práticas educacionais, de forma que a construção do conhecimento fosse colaborativa e aprendizagem significativa. Continua afirmando que o ensino deveria estar centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e que o professor deveria ser um mediador deste processo. Ao final do encontro, todos se entreolham e um dos professores pergunta: alguém sabe como dar aula dessa forma? Esse problema vai ser revisto por vocês nos grupos e dissecado, mas eu quis ler ele aqui coletivamente, e essa é a lista de verbos que eu falei que vai ser apresentada a vocês, tá? Não precisam se preocupar, que ela vai estar disponibilizada pelos tutores para vocês traçarem os objetivos de aprendizagem. E aqui são as referências que também estão no Google Sala de Aula, de textos para vocês aprofundarem os conhecimentos sobre PBL. Então, agora, o que a gente vai estar fazendo é distribuindo vocês entre os grupos, tá? E nós pediríamos que vocês não escrevessem nada no chat enquanto nós estamos colocando os grupos, porque fica confuso a escrita de vocês intercalada com os participantes de cada grupo e os links, que vocês se dirijam, cada um para a sua sala, tá? Vocês vão fazer toda a atividade lá e, ao final da atividade, vocês voltem para a sala principal. Alguma dúvida, gente? Eu acredito que devam haver várias, mas a gente hoje vai estar experienciando na prática a técnica do PBL, tá? Então, é tudo uma construção, não se preocupem, vai ter um tutor mediando com vocês cada uma das salas, tá? Eliseu já está colocando os grupos aqui no chat, e nós vamos estar acompanhando vocês nos grupos. Retornando, então, às atividades, o que vocês experienciaram hoje foi uma sessão de abertura do PBL, e eu queria agradecer aqui aos tutores que gentilmente cederam o seu tempo para mediar a sessão de abertura e também estarão mediando a sessão de fechamento. E, pelo que eu acompanhei dos grupos, acho que foi muito proveitosa a atividade, acho que todo mundo conseguiu, ao menos, ter uma experiência de viver o PBL, e
queria explicar melhor qual é a atividade durante a semana. Cada equipe definiu objetivos de aprendizagem, e o que vocês vão fazer agora durante a semana é devotar tempo em responder e estudar esses objetivos de aprendizagem, responder esses objetivos de aprendizagem e construir um mapa mental. Então, eu só queria mostrar para vocês alguns exemplos do que é mapa mental. Eu acredito que nem todos tenham tido a experiência de fazer um mapa mental, um mapa conceitual, no caso. Ele tem ideias que vão ser centrais, e essas ideias vão ter frases e conceitos interligados. Então, eles podem ser feitos das mais variadas formas. Eu aqui estou trazendo alguns exemplos só para vocês verem, mas cada um vai construir o seu mapa mental, porque cada um pensa de uma forma diferente. Então, nós nunca teremos mapas mentais iguais. Tá? Então, aqui eu estou colocando alguns exemplos de como é que isso pode ser construído, mas, na verdade, é uma representação do pensamento de vocês, do que vocês construíram em termos de conhecimento sobre aqueles objetivos de aprendizagem, só que ao invés de colocar textos, vocês vão estar colocando conceitos, ideias, palavras que expressem e que vocês, olhando, possam explicar o que vocês estão querendo responder para aquele conceito. Então, vejam que tem os mais variados possíveis. Como vocês farão isso? Nós utilizávamos, eu utilizei com os estudantes esse aplicativo, que é o CMaps Tools, mas tem vários disponíveis na internet. Quem não quiser utilizar esse aplicativo, pode ser utilizado online, tá? Então, para entrar online, vocês entrariam na opção CMaps Cloud, tá? É só abrir uma conta e ele cria o aplicativo para você, ele cria o mapa mental através de setas e janelas. Quem não se sentir confortável com esse aplicativo pode usar qualquer outro, PowerPoint, e quem não se sentir confortável com utilizar nenhum aplicativo pode usar a caneta. Papel, caneta, bate uma foto e posta a foto do seu mapa mental. O que a gente não quer é que os aplicativos sejam impeditivos para que vocês criem um mapa mental. O objetivo é criar um mapa mental, não importa como. Tá? Se quiserem fazer... Eliseu está aqui compartilhando o MeMind também, é outro aplicativo, mas se vocês entrarem em mapa mental, mapa conceitual, vão aparecer vários aplicativos disponíveis para vocês fazerem. Então, eu vou abrir um espaço no Google Sala de Aula para que vocês postem os mapas mentais de vocês no Google Sala de Aula, tá? É uma atividade individual, cada um vai lá postar o seu mapa mental na atividade que eu vou abrir para essa formação, esse segundo momento, e aí, ao longo da semana, vocês vão estudando os objetivos de aprendizagem e vão respondendo eles, e depois vocês elaboram esse mapa mental e postam. O tema do mapa é exatamente o estudo do caso. É o caso que vocês... que foi o problema que foi apresentado a vocês, e as respostas que vocês vão dar aos objetivos de aprendizagem. Esse é o mapa mental, tá? Elas vão ser apresentadas ao grupo na sessão de fechamento. Próxima semana, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer uma sessão de fechamento, onde cada um vai trazer o seu mapa mental, e esses mapas mentais serão apresentados ao grupo como resposta às questões, e aí aos objetivos de aprendizagem. E aí o grupo vai elaborar um mapa mental coletivo do grupo respondendo aquele problema que foi apresentado, tá? A gente vai começar na próxima sessão, na próxima oficina, com essa atividade de fechamento do PBL, tá? Gabi colocou aqui o link da lista de presença. Eu pediria que vocês todos respondessem a lista de presença e algumas questões de avaliação que a gente está colocando. E eu queria, mais uma vez, agradecer aos tutores pela colaboração,
foi muito importante ter vocês nesse momento, senão seria impossível para nós gerenciar os 10 grupos. E espero que todos tenham tido uma boa experiência vivendo PBL, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem contactar a gente ao longo da semana, que a gente vai sanando as dúvidas dentro do possível. Eu coloquei também no Google Sala de Aula a apresentação com uma bibliografia sobre PBL, que pode ser consultada, e vou também postar 2 artigos sobre mapas mentais, tá? Para ajudar vocês na confecção dos mapas mentais. Então, para não avançar no horário combinado da oficina, a gente encerra agora, e caso tenham alguma dúvida, queiram falar algo, estamos aqui à disposição. Gabriela já abriu a câmera para a gente se despedir de vocês, e espero que tenham tido uma boa experiência. Gabi, quer falar alguma coisa? Pessoal, então queria agradecer aí a participação dos tutores, né, que foram nossos convidados aí, com os quais a gente pôde contar. Tenho a impressão de que hoje a gente conseguiu levar melhor a questão da internet, né, então espero que na semana que vem tudo corra bem também, como foi hoje, né. Eu pedi para vocês assinarem a lista de presença, tá bom? Deixarem lá as observações de vocês. Hoje a gente não vai abrir para as considerações finais, porque a gente vai fazer isso na semana que vem, né? Então, vocês vão ter esse tempo aí para amadurecer todo o trabalho de hoje, produzir esse mapa mental, e aí a gente vai poder conversar sobre isso na semana que vem, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem bem durante toda a semana. Aproveitem aí o final de semana de vocês agora. A gente se encontra na semana que vem. Não deixem de entrar no Google Classroom, tá bom? Para checar as atividades que já estão lá, colocadas para vocês, tá? Vamos seguindo passo a passo, para a gente não perder, né, o pé, e depois fica tudo para o final, tá? É bom ir fazendo tudo o que tem que fazer ao longo, né, da semana, para a gente poder ter tudo organizado. Quando a gente fechar agora o ano, a gente para as semaninhas que a gente vai parar, e a gente pode retomar com calma. Exatamente. As atividades, toda semana haverá uma atividade para todos e todas que compareceram, e também para os que não puderam comparecer. Então, Google Sala de Aula tem que ser checado semanalmente, tá? Então, eu já estou aqui colocando que a atividade desta semana será a postagem dos mapas mentais que vocês construirão a partir dos objetivos de aprendizagem, tá? Então, eu espero que vocês tenham compartilhado os objetivos de aprendizagem de cada grupo. Senão, vocês têm que ir atrás disso, tá? O pessoal está trocando ainda aqui telefone para poder ficar em contato e fechar as imaginei. Google Docs do grupo. A gente tem mais uns minutinhos aqui, fiquem tranquilos. Eu postei de novo, tá? O link do Google Form, da lista de presença aqui, para quem não conseguiu pegar ainda, tá bem? Por favor, entrem lá, assinem a lista. A gente teve só 45 respostas por enquanto, tá bom? Então, estou vendo aqui. Estou vendo a troca intensa aí de links do Google Docs, e só colocar uma coisa que a Gabi falou, na sessão regular, nós faríamos agora uma avaliação, mas eu vi que nos grupos essa avaliação foi feita. Então, a ideia é que sempre na sessão de abertura e de fechamento seja feita uma avaliação de como foi a sessão e de como todos e todas participaram durante a sessão e como o grupo atuou durante a sessão. A avaliação é fundamental na metodologia do PBL. E faremos a nossa na próxima semana, pelo avançado da hora. Mas o ideal seria que tivéssemos feito hoje. Não deu tempo. Então, só pedindo mais uma vez para vocês checarem, tá? O recebimento da bolsa, ele está previsto para o dia 10. Se não receber, por favor, entre em contato pelo e-mail do Residência. Eu acabei de checar aqui, a minha bolsa, por exemplo, ainda não caiu, então eu acho que deve ter um escalonamento aí, né, nos pagamentos. Vamos ficar atento, tá bem? E aí vocês podem trabalhar no Google Docs aí durante a semana, manter o contato. Foi muito bom, eu acho.
acompanhei aqui 3 grupos de perto, eu também. É legal. Gabi, você sabe o que a gente pode fazer também para ajudar eles? Disponibilizar os e-mails de todos os residentes que estão participando, porque aí quem por algum acaso se perdeu aqui no chat pode ter acesso ao e-mail de todos e todas. Tá? Então, a gente poderia compartilhar aquele documento. Eu faço uma lista dos e-mails, né, e envio para todo mundo, né? Assim vocês podem se encontrar fora daqui, né? Aí eu estou trocando aqui os docs. Grupo 2, da atividade da semana passada. Opa, Carleane, aí já não sei. Agora deixa eu falar, os grupos dessa semana são diferentes dos da semana passada. Então, são grupos diferentes. Isso. Olha, postei mais uma vez aqui, então, o Google Form, tá bem? Não sei se Eliseu, Leandro, os colegas que participaram, Tayaná, Francisco, se vocês querem falar alguma coisa. Senão a gente vai se despedindo aqui. Oi, Marcelo. Eu mando para você, Marcelo. Oi, Gabi, quero só agradecer os tutores, né, que gentilmente aí vieram fazer parte dessa equipe, que foi muito, o trabalho deles foi insano, assim, eu estava aqui no grupo com eles, né, discutindo. Acompanhando, eles né? gostaram muito, isso é muito bom, né? E, ao mesmo tempo, dizer desculpas ao meu grupo, eu acabei ficando como tutor de um grupo e acabou atrasando por uma série de questões, então a gente acabou correndo no final. Na próxima será mais fácil, a gente vai equalizar isso melhor, tá bom? E a gente mantém contato pelo Google Docs com o grupo, tá? Obrigado, viu? Um abraço para vocês todos aí. Bom almoço para vocês, eu vou jantar aqui, tomar vinho. Vitor está perguntando as atividades da semana passada. Eu, como no início falei, vou falar de novo, tem 2 tipos de atividades que estão disponíveis no Google Sala de Aula. A atividade para os que não puderam comparecer e atividade para todas e todos. Tá? A atividade para os que não puderam comparecer também será semanal e a atividade para todos e todas são para os que compareceram à sessão. Tá? Então, ambas podem ser acessadas por oficina no Google Sala de Aula. Tá tudo lá no Google Sala de Aula, tudo. Gente. Então, é só entrar lá no Google Sala de Aula, vocês vão se encontrar lá, tá tudo descrito, tudo explicitado lá, tá bem? Quem não pôde participar da semana passada, entra lá e tem uma atividade na oficina 1 para quem não pôde participar. Tá bem? Quem participou dessa semana também tem uma outra atividade essa semana, né, que é o mapa. Então, vocês entrem e se interem lá, tá bom? Se tiverem dificuldades para operar dentro do Google Sala de Aula, a gente conversa sobre ele na semana que vem também, tá bom? E todos e todas estão convidados já, então vocês nem precisam do código. É só aceitar o convite que você já tem acesso ao Google Sala de Aula. Mas, de qualquer forma, vou colocar aqui o código só para... aqui, o código do Google Sala de Aula. Vou colocar o link também. Você está colocando aqui no chat, Ivana? Estou colocando no chat. Tá, não apareceu aqui para mim, não sei por quê. Não? Enfim, a Tayaná disse aqui também que agradece ao Grupo 6 pela participação e parabeniza o Matheus, que conduziu muito bem a tutoria. A Ivana colocou agora aqui o link para o Google Sala de Aula. Quem ainda não tiver acessado, entra lá, tá bem? Se intera de como está funcionando, tenta operar lá dentro do ambiente. Se tiver dificuldade, a gente conversa na próxima semana, logo no começo, tá bem? Qualquer problema, vocês entram em contato e vão deixando a gente ciente. Tá bom, gente? Coloquei o código também, tá? O código está aí também. Esse é o código. Esse é o código. Ali é o link. Isso, o link e o código. Tá bem? Obrigada a você, Manuel.
Obrigada aos tutores, foi muito bacana. Estou com 57 respostas aqui no Google Form e ainda está faltando gente, tá bom, gente? Por favor, assinem. Obrigada, viu? Bom final de semana para vocês. Bom fim de semana, estudem, preparem os seus mapas mentais para no próximo sábado vir todo mundo com mapas mentais bem ricos, bem bacanas, e a gente ter uma boa sessão de fechamento também.